Olá, eu sou o André Voigt e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Eu tenho a síndrome dos ovários policísticos. Vou poder engravidar? Uma patologia que acomete muitas mulheres e que por vezes passa anos despercebida sem um diagnóstico correto. A síndrome dos ovários policísticos, ou SOP, pode tornar-se uma dor de cabeça quando o assunto é fertilidade. Será que eu vou conseguir engravidar? O que eu posso fazer? Existe um tratamento adequado para conseguir engravidar? Eu vou ter SOP por toda a vida? Essas são algumas das dúvidas que assombram as gestantes que possuem diagnóstico de SOP. Para esclarecer essas dúvidas e muito mais, estamos hoje aqui com a professora doutora Natália von Tobel, formada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, com sua residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e especialista em reprodução assistida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre também. Boa noite, doutora. É um prazer estar com a senhora aqui conversando sobre esse tema tão importante na saúde da mulher. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu não sei se vocês vão assistir esses podcast de manhã, de tarde ou de noite. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Queria agradecer muito o convite. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto de vocês e acho que é muito importante essas informações para os estudantes, para os residentes, para os médicos já formados, ginecologistas e obstetras, e também para a nossa população em geral se manter melhor informada, sendo orientada por especialistas da área. Tá, muito obrigado, doutora. Vamos começar então. Para a gente começar, vamos do início. O que é a SOP e por que ela acontece? Então, o que é a síndrome de ovários policísticos, né? Toda síndrome é um conjunto, né, de sinais e sintomas, né? E a síndrome de ovários policísticos não é diferente disso, tá? Então, a gente vai ter critérios e consensos que vão definir se a paciente tem a síndrome de ovários policísticos ou não. O consenso mais aceito atualmente, né, pelas nossas sociedades de ginecologista e obstetra, né, é o consenso de Roterdã. Esse consenso foi atualizado em 2012, tá? E ele tem critérios, né, para a gente fazer esse diagnóstico da síndrome. Quais são esses critérios? A gente precisa ter 2 critérios presentes de 3, tá? Então, os critérios são: o primeiro critério seria uma oligomenorreia ou uma amenorreia. O que seria isso, né? Um paciente que não está menstruando, que não está ovulando. Então, num ano, né, num período de 12 meses, a paciente tem menos que 9 menstruações, menos que 9 ciclos no ano, ou se essa paciente fica até 3 meses, mais de 90 dias sem menstruar, que seria uma amenorreia. Tá? Esse é um dos primeiros critérios. O segundo critério é o hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial ou ter ambos, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o que seria as características do hiperandrogenismo. E o terceiro critério seria a visualização do nosso ovário, da morfologia dele num ultrassom, de preferência transvaginal. Mas como a gente sabe que tem muitas adolescentes investigando a síndrome de ovários policísticos e às vezes essa paciente não teve a sua primeira relação sexual, não tem a sexarca, então não pode fazer o ultrassom transvaginal, a gente tem que optar pelo ultrassom abdominal, né? Então, quais são os critérios do ultrassom para a gente determinar se o ovário é policístico ou não? Seria um volume ovariano maior que 10 centímetros cúbicos, pode ser em um ovário ou em ambos os ovários, né? Ou também a contagem dos folículos antrais, que são folículos, né, no início do período do ciclo menstrual, que são contados ali no ovário, tá, que teriam que ter de 2 a 9 milímetros e teriam que ter mais de 20 folículos. Pode ter também só num ovário ou pode ter em ambos os ovários, tá? Pelo ultrassom abdominal é muito difícil a gente conseguir fazer uma contagem de folículos boas, né? Bom, a gente precisa fazer, usar o critério do volume ovariano maior que 10 centímetros cúbicos para essas pacientes que não tiveram sexarca ainda, tá? Então, são 3 critérios, tem que ter 2 positivo.
Esse é um grande debate das sociedades, porque esse critério de Roterdã, que é o mais aceito, eu não preciso ter o hiperandrogenismo, né, que é o clássico da síndrome, se eu tiver o meu ultrassom que mostra a morfologia do ovário policístico, né, com a anovulação crônica. Eu já sou uma pessoa com síndrome de ovários policístico sem ter critério laboratorial ou clínico de hiperandrogenismo. Então, um grande debate entre as sociedades é isso. Por que a gente ainda aceita como principal consenso de Roterdã, né? Sendo que outras sociedades, como a de excesso de androgênios, não aceitam. Eles acham que tem que ter o hiperandrogenismo como principal critério da síndrome de ovários policísticos, mas ainda hoje o principal consenso é o de Roterdã. Então, tendo 2 critérios, né, eu vou ter a síndrome de ovários policísticos, independente de eu ter hiperandrogenismo. Então, eu vou ter vários fenótipos dessa síndrome. Então, eu posso ser uma paciente que não menstruo, não tenho nada de acne, não tenho hirsutismo, mas tenho ovário policístico no ultrassom. Ou ao contrário, eu posso ser uma paciente que não tem ovários policísticos no ultrassom, eu só não menstruo e tenho acne, tenho hirsutismo, tenho critério laboratorial de hiperandrogenismo. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né, que a gente vai definir se a pessoa tem síndrome de ovários policístico ou não, tá? E eu acho muito importante a gente frisar que com isso, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre prevalência. A prevalência vai variar muito de acordo com esses critérios, esses consensos que a gente vai usar. Porque uma paciente que o hiperandrogenismo seria um critério obrigatório, como o que defende a Sociedade de Excesso de Androgênios, a prevalência vai cair muito, né? Quem usar o critério de Roterdã, que seria ou anovulação ou hiperandrogenismo, junto com ultrassom, com morfologia de ovário policístico, essa prevalência vai subir muito, mas depois nas próximas perguntas a gente vai respondendo um pouco melhor sobre o que é a síndrome de ovários policísticos. Uma das coisas que eu acho muito importante da gente falar também é sobre a fisiopatologia, né, da síndrome, que ela é multifatorial, tá? Então, tem muitos estudos atuais tentando aí definir por que a SOP ocorre, né? Mas, na verdade, é que nenhum estudo comprova e ninguém sabe muito por que ela acontece. Então, a gente tem essa ideia que é multifatorial. A gente já conseguiu associar com alguns estudos sobre componentes genéticos que estão envolvidos e comprovados na síndrome de ovários policísticos. Tem fatores metabólicos também pré e pós-natais, distúrbios endócrinos que estão associados também, principalmente hereditários. Então, pacientes que já têm um histórico na família de resistência à insulina, diabetes tipo 2, fatores ambientais. Então, paciente que tem uma dieta inadequada, sedentarismo, vai ter mais obesidade. Então, essa paciente também tem mais risco de desenvolver a síndrome de ovários policísticos. O que a gente sabe sobre a síndrome, né? O que acontece, né? A gente sabe que a gente tem ciclos, né, pulsáteis do LH anárquicos. Então, eles são pulsos irregulares na produção desse LH, que faz uma estimulação maior na célula da teca e aumenta a produção de androgênios. Então, a pulsatibilidade ela fica mais ampla, né? Esses pulsos ficam mais amplos e produzem mais LH. Com isso, vão produzir mais androgênios, principalmente a testosterona, né, que cursa com os sinais clínicos que a gente viu de hiperandrogenismo, né? Então, o que acontece no nosso folículo também, no período, né, onde a gente deveria, né, ter um folículo dominante para ovular? A gente tem um aumento do LH, a gente tem vários folículos, né, que recebem muito estradiol, recebem androgênios, só que eles não têm o FSH ele está suprimido na síndrome e ele não consegue recrutar adequadamente um folículo dominante. Então, ficam vários folículos de tamanhos pequenos, que são folículos antrais, que medem de 2 a 9 milímetros, e não desenvolve, então, devido ao baixo nível de FSH, não desenvolve um folículo dominante. Então, essa paciente acaba não ovulando por causa desse recrutamento inadequado de um folículo, né? E isso que está associado à infertilidade, né? Porque se a paciente não menstrua todo mês é porque ela não está ovulando todo mês. Então, a dificuldade dessa paciente em engravidar.
todas elas vão ter isso? Não, né? Como eu te falei, a síndrome, elas têm vários fenótipos. Eu posso menstruar todo mês, ter acne, ter hirsutismo, ter ovário policístico no ultrassom, mas eu tô menstruando todo mês. Se eu tô menstruando todo mês, eu tô ovulando todo mês. Talvez eu não tenha problema de infertilidade, mas a paciente que tem anovulação crônica, ela vai ter dificuldade de engravidar. Então, acho que é muito importante a gente lembrar que a síndrome está associada, então, com esses pulsos anárquicos do LH, então, onde tem um aumento do LH, né? Daí, se me perguntarem, vale a pena dosar LH? Difícil a gente saber, porque como são pulsos, o LH é pulsátil, talvez eu possa dosar no momento que ele não está alterado e não vai dizer se a paciente tem ou não a síndrome, se ela tem os outros critérios. Então, não vale a pena, talvez, dosar LH em todas as pacientes. Lembrar, então, desse componente genético, dessa história familiar dessa paciente. Então, questionar sobre histórias de familiares com SOP, com diabetes, tipo 2, com resistência à insulina, né? Lembrar de perguntar para essas pacientes da menstruação e dos ciclos menstruais para a gente criar o nosso fenótipo da paciente com ovários policísticos. Ótimo, doutora. Mas então, sobre a prevalência, falando um pouco dela, vai mudando de acordo com o diagnóstico? Como é que é? Isso vai mudando de acordo com os consensos que a gente se baseia. Por exemplo, o consenso de Rotterdam, que não precisa, então, o critério obrigatório não é o hiperandrogenismo, a gente pode ter 2 desses 3 que eu citei, né, positivos, tem que ter 2 presentes dos 3. Então, essa prevalência pode chegar a 17% na nossa população, tá? Mas se eu me basear pela Sociedade de Excessos de Androgênios, já vai ser diferente, porque eles obrigatoriamente exigem que eu tenha hiperandrogenismo clínico ou comprovado em laboratório. Então, eu tenho que ter acne, eu tenho que ter hirsutismo ou exames laboratoriais alterados, né, com um ou os 2 fatores, que seria a anovulação crônica ou, né, né, o ultrassom com a morfologia de ovário policístico. Então, como eu tenho que ter obrigatório o hiperandrogenismo, essa prevalência cai a 7%. Então, a gente vai ter diversos estudos de prevalência mostrando, né, que dependendo do critério população que a gente vai estudar, essa prevalência muda muito. Então, ela varia de 6 até 17% essa prevalência no mundo das pacientes diagnosticadas com síndrome de ovários policísticos. Sim, é uma grande diferença, então, né? E a senhora comentou ali sobre o acne. Então, quais os sinais e sintomas que as pacientes apresentam em geral, doutora? Então, o que acontece? Então, primeiro, os sinais e sintomas de hiperandrogenismo, né? O que seria? Então, a presença de acne, essa paciente vai ter uma pele mais oleosa pelo excesso de androgênios que ela está produzindo. Então, ela vai apresentar hirsutismo também. Como é que a gente classifica? A acne é meio subjetiva a classificação, né? A paciente vai chegar, a gente vai ver, né, a face dessa paciente, dorso, a região ventral ali, e vai avaliar, né, conforme os nossos critérios, se essa acne é leve, moderada ou severa. Não tem um consenso para avaliação de acne, tá? O hirsutismo tem um índice, né, que é o índice de Ferriman, que a gente usa bastante, onde a gente vai avaliar 9 áreas dessa paciente, onde não seria tão comum as mulheres terem pelos terminais, que seriam locais mais comuns em pelos terminais de homens, tá? Então, seria a região da face, na região ali de barba, no dorso, na região ventral, na raiz de coxa, abdômen. Então, são 9 áreas que a gente vai avaliar por esse índice de Ferriman, tá? E daí, dependendo também da etnia dessa nossa paciente, também. Se ela é uma paciente de etnia oriental, esse índice tem que ser maior que 4. Então, ele é pontuado, né, por essas áreas. Digamos que na face eu vou pontuar 1, no dorso pontua 2, porque, né, tem imagens dessa classificação, né? Então, mais que 4 pelo índice de Ferriman, para pacientes orientais, elas são classificadas como pacientes com hirsutismo. E nas outras etnias, esse índice sobe para mais que 6. Então, eu tenho que pontuar mais de 6, né, ali nesse índice de Ferriman para ser positivo para o hirsutismo. Então, o hirsutismo, a gente vai se basear por esse índice de Ferriman. A acne vai ser uma observação mais subjetiva de consultório,
Outra coisa, a gente vai avaliar a pele dessa paciente, a oleosidade. Tem pacientes que apresentam alopécia androgênica, então é uma queda de cabelo, tá? Então a gente vai também, às vezes até dermatologistas fazem biópsia da área e veem no laudo da biópsia essa alopécia androgênica, né? E nos encaminham para começar o tratamento dessas pacientes. E mais raramente sinais de virilizações mais graves, que seria clitoriomegalia, né? Que seria o aumento da região ali do clitóris, né? Mas isso é muito mais raro da gente ver. Outros sinais e sintomas da síndrome seria essa ausência de menstruação, né? Que essa paciente não vai menstruar regularmente todos os meses ali. Então, vai ter menos que 9 ciclos menstruais no ano, né? Ou às vezes elas ficam mais de 3 meses, mais de 90 dias sem menstruar, que seria considerado a menorreia ou oligomenorreia, né? Então, as pacientes podem apresentar também essas características, e a outra que eu já falei que é no ultrassom, né? Então a gente pode solicitar um ultrassom para essa paciente e daí a gente vai ver que o ultrassom dessa paciente tem essas características de vários folículos, né, antrais, né, na periferia, que é conhecido antigamente como colar de pérola, porque parece um colar que é cheio de folículos na periferia do ovário, que é bem característico também da síndrome de ovário policístico, né? Mas claro que sempre tem que ter 2 critérios de 3 dos que eu falei do consenso de Roterdã. E é importante a gente frisar que no consenso de Roterdã, eles sempre nos orientam a excluir outras causas de hiperandrogenismo, né? Então a gente não vai fazer o diagnóstico de SOP, tem 2 critérios desses 3 positivo, não preciso investigar mais nada. Não, a gente faz uma investigação nessa paciente quando ela chega pra gente. Então a gente precisa solicitar exames laboratoriais para a gente descartar disfunções da tireoide, então a gente pode pedir um TSH para essa paciente, a gente tem que ver e dosar prolactina, porque a gente sabe que a anovulação cursa, né? Pode cursar com uma hiperprolactinemia. Então, se a prolactina está aumentada, eu posso não estar ovulando por causa da prolactina e não por causa da SOP. E daqui a pouco eu não vou achar critério diagnóstico para SOP. Então, eu tenho que ver disfunção tireoidiana, tenho que ver dosagem de prolactina para ver se não tem hiperprolactinemia. Eu tenho que suspeitar de uma hiperplasia adrenal congênita não clássica. Então, às vezes, a gente precisa dosar 17-hidroxiprogesterona. A gente tem que pensar em tumores adrenais, tumores de ovário, produtores de androgênios. Então, às vezes, a gente precisa pedir testosterona livre, testosterona total. Também tem que suspeitar de uma falência ovariana precoce. Daqui a pouco essa paciente não menstrua mais porque ela não tá com uma falência do ovário dela. Então ela tá entrando numa menopausa precoce. Então às vezes eu preciso dosar FSH. Então eu vou ter vários critérios. Eu preciso excluir também outras doenças que podem estar acontecendo, né? Não vou simplesmente chega a paciente, eu já vou fazer o diagnóstico de SOP e ela vai ter SOP a vida toda, né? Então a gente tem que cuidar muito e rever esse diagnóstico. Então tem um grande debate também sobre o diagnóstico de SOP em adolescentes, né? Porque a gente pensa que a adolescente, ela tem uma reserva ovariana, ela tem muitos folículos, ela tá iniciando a vida dela, né? Fértil ali. Então, eu tenho que ter uma correção desse diagnóstico depois. Eu posso até suspeitar que essa adolescente tem síndrome de ovários policísticos, mas hoje em dia a gente sabe que é bom a gente rever, depois de 8 anos, mais ou menos, se esse diagnóstico está correto ou não. Quando essa paciente sair da adolescência, a gente rever esse diagnóstico, se foi feito adequadamente ou não. Porque a gente tem que lembrar que a paciente adolescente também vai ter a acne comum da idade, vai ter um aumento de pelos. Então, é bem criterioso que a gente tem que ser para fazer o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. E dentre as características citadas antes pela senhora, tá a ovulação. E ela dificulta a gravidez, né? Então é frequente na tua experiência com infertilidade que as pacientes tenham dificuldade para engravidar? A busca dessas pacientes por um especialista para tentar engravidar é grande? Sim, a busca é bem intensa, assim, porque às vezes a paciente, mesmo ela menstruando todo mês,
ela teve esse diagnóstico da síndrome de ovários policístico por outro médico, que daí ela, né, sai do consultório, vai na internet, busca informações e a primeira coisa que a gente se depara é com a questão da infertilidade. Mas eu sempre gosto de reforçar para minhas pacientes que não é porque ela tem a síndrome de ovários policísticos que ela é infértil. Eu conheço várias pacientes que têm três, quatro filhos e têm o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, porque, como eu disse, são vários fenótipos que a síndrome nos traz. Então, eu posso ter uma paciente que ela menstrua normalmente e não tem infertilidade. Mas as pacientes que não menstruam está muito associado com a infertilidade. Até cerca de 80% da infertilidade por causa anovulatória é causada pela síndrome de ovários policísticos. Então, a paciente que tem a SOP, que não menstrua, principalmente, ela tem que procurar o especialista de infertilidade para a gente fazer corretamente, né? Melhorar o diagnóstico, ajudar no tratamento e nas propostas de tentativa, né, dela engravidar também, se ela não está conseguindo engravidar. Mas sim, né, a resposta, elas procuram muito o especialista da infertilidade. Tá bem. E ali a senhora falou no tratamento. E um dos tratamentos para a síndrome dos ovários policísticos é o anticoncepcional oral. E quando a paciente precisa engravidar, como é que acontece? Ela fica sem o tratamento? Como é que acontece? Sim, porque como tu falou, a primeira linha para o tratamento de síndrome de ovários policísticos é o uso de contraceptivo oral combinado, de preferência com progestagênios antiandrogênicos, né, que seria ciproterona, drosperinona, e inclusive drogas antiandrogênicas que são usadas, como finasterida, espironolactona ou a ciproterona isolada, elas são exigidas que elas sejam usadas com um método contraceptivo seguro, porque a paciente não pode engravidar durante o uso dessas medicações, porque algumas delas são teratogênicas. Então, tem que ter cuidado enquanto está fazendo o tratamento para a síndrome de ovários policísticos para não engravidar. Mas agora a paciente que quer engravidar e me procura, eu preciso suspender todas essas drogas, né, antiandrogênicas ou contraceptivo oral combinado. E o que eu vou orientar para ela? Fazer uma dieta adequada, com baixo índice de glicêmico, redução de carboidratos, redução de gorduras, orientar a atividade física para essas pacientes. A gente sabe que as pacientes que perdem de 5 a 10% do peso, uma paciente obesa, de sobrepeso, ela inclusive volta a ovular sem precisar de nenhum tratamento. Inclusive, o meu trabalho de conclusão da residência foi sobre isso, sobre a redução de peso em pacientes antes de começar o processo de fertilização in vitro. E algumas pacientes, inclusive, engravidaram sem precisar passar pela fertilização in vitro. Então, a gente nota a importância de perder peso, da atividade física, e a gente pode orientar essa parte estética. Por exemplo, a paciente tem muita acne, orientar tratamentos antes de engravidar, né, para evitar de ter durante a gestação. Por exemplo, a paciente que tem hirsutismo se incomoda daqui a pouco com muitos pelos, né? Daqui a pouco ela pode se planejar, fazer uma depilação a laser já antes de engravidar, porque durante a gestação não se faz, mas claro, não se planejou, pode fazer a depilação a cera, com gilete, né, para ter esse cuidado, mas então seria mais, né, esse tratamento, né, com dieta, acompanhamento do nutricionista, orientação da atividade física, né, e essa parte estética, né, que a gente poderia procurar recursos antes dela engravidar, para ela não ficar tão angustiada em não estar fazendo o tratamento da síndrome de ovários policísticos. A famosa MEV, então, né, doutora? A famosa MEV. E realmente é fundamental, assim. E é importante a gente deixar bem frisado, assim, para essas pacientes. Perder peso pode fazer tu voltar a ovular. Inclusive, pacientes pós-bariátrica, que o ideal é elas esperarem até 1 ano para engravidar, a gente vê que as pacientes que
não usam um DIU, não colocam um método de longa duração, né, elas têm um risco muito aumentado de engravidar nesse primeiro ano pós-bariátrica, porque elas perdem muito peso. Então, simplesmente, elas não ovulavam, não se preocupavam com a gestação. E daqui a pouco elas se veem grávida 5, 4 meses pós-bariátrica, sabe? E daí é uma gestação de alto risco por outros motivos. Então, perder peso é fundamental, assim, para voltar à ovulação de quem não ovula. Então, é bom trazer esses dados para os pacientes saberem, porque senão elas acham, não vou deixar para depois isso. E é importante. Um pouco de peso que elas percam já muda a qualidade até do ósseo dela, sabe? Para fertilização, a gente sabe hoje que muda a qualidade do ósseo, inclusive espermatozoides de homens também a gente vê que a redução da obesidade melhora a qualidade. Prof. Nath, ficamos por aqui na parte 1 dessa conversa. Muito obrigado por compartilhar teus conhecimentos conosco e continuamos nosso papo na parte 2 sobre SOP na próxima semana. Obrigado. Eu fico muito feliz também pelo convite, queria muito agradecer vocês todos, acho fantástico essa ideia, né, que vocês tiveram do Ginecologicamente Falando, tenho muito orgulho em fazer parte, assim, porque acho que vai ampliar, assim, a gente vai, né, dissipar os conhecimentos, não só para a nossa área médica, mas também para as pacientes. Eu acho que é fundamental, assim, a gente passar conhecimento de uma forma acessível para todo mundo. Muito, muito, muito. Estou muito feliz de participar e muito honrada por esse